O Reino Unido enfrenta uma grave crise militar, marcada por uma saída expressiva de soldados, com mais de 15 mil deixando as fileiras em um único ano. Essa situação reflete uma insatisfação generalizada dentro das Forças Armadas, que enfrentam desafios estruturais e administrativos. Apesar de um reajuste salarial de 6%, o maior em décadas, a medida não conseguiu aliviar as tensões causadas por condições de trabalho precárias e pela percepção de má gestão de recursos, frequentemente direcionados a operações externas em vez de atender às necessidades internas. A deterioração das capacidades militares britânicas é impulsionada pela falta de renovação tecnológica e pela escassez de materiais básicos, como armamentos adequados e suporte logístico. Muitos dentro da instituição acreditam que as prioridades do governo estão descompassadas, focando mais em alianças internacionais, como os compromissos com a OTAN, do que no fortalecimento interno. Isso cria um paradoxo preocupante. O Reino Unido busca exercer liderança global, mas luta para manter sua própria força militar em níveis satisfatórios. No cenário internacional, a fragilidade crescente das forças britânicas levanta dúvidas sobre sua contribuição efetiva à OTAN. A redução no número de soldados e o desgaste operacional afetam diretamente a capacidade da aliança de responder de maneira eficiente a crises globais. Esses problemas se tornam ainda mais evidentes em regiões estratégicas, como o leste europeu, onde os britânicos desempenham papéis importantes. A contínua participação do Reino Unido em operações na Ucrânia, muitas vezes em linha com as prioridades dos Estados Unidos, tem sido alvo de críticas dentro do parlamento e entre o público britânico, que questiona os impactos dessas ações na segurança doméstica. Além disso, a negligência em relação às Forças Armadas Nacionais reflete uma lacuna maior no planejamento estratégico do país. Com a menor proporção de soldados em relação à população nas últimas décadas, apenas 2 para cada 1.000 habitantes, a força militar enfrenta sérios desafios. Essa diminuição no contingente, combinada com uma infraestrutura ultrapassada, demonstra a urgência de uma reformulação profunda para que o Reino Unido possa enfrentar as demandas de segurança do futuro. O impacto dessa situação vai além das fronteiras do Reino Unido e reverbera no equilíbrio global. Como um dos membros mais influentes e contribuintes da OTAN, a deterioração das forças armadas britânicas compromete não apenas sua própria segurança, mas também a credibilidade e a eficácia da aliança como um todo. A OTAN depende de seus membros mais robustos para liderar e sustentar operações militares em diversas partes do mundo. Quando uma potência central como o Reino Unido começa a enfrentar dificuldades para manter sua força militar, surgem questionamentos sobre a resiliência da aliança. As vulnerabilidades de um dos seus pilares mais antigos podem ser percebidas e exploradas por potências adversárias, que poderiam utilizar essas fragilidades para redefinir as dinâmicas geopolíticas a seu favor. Ao mesmo tempo, a postura agressiva da OTAN, que tem focado seus esforços na expansão para o leste europeu e na contenção de potências como a Rússia, só aumenta as tensões globais. A estratégia de alargar a influência ocidental ao redor das fronteiras russas tem sido vista por Moscou como uma ameaça direta à sua segurança nacional, levando a respostas rápidas e assertivas por parte do Kremlin. A mobilização das forças russas e o reforço da presença militar nas regiões fronteiriças são indicativos claros da disposição da Rússia em reagir a qualquer movimento considerado provocador. Essas ações não apenas aumentam o risco de um confronto direto, mas também alimentam um ciclo de escalada militar que pode ser difícil de conter. Esse cenário gera um ambiente de incerteza e instabilidade crescente, onde as capacidades do Reino Unido para desempenhar seu papel na manutenção da ordem mundial estão sendo questionadas. O declínio das suas forças armadas não é apenas um reflexo de sua política interna, mas também um fator crítico que afeta o panorama global. À medida que o Reino Unido luta para reconstituir suas forças, a OTAN pode se ver cada vez mais dependente de outros membros, o que poderia fragilizar a união entre os aliados e prejudicar a coordenação em momentos de crise. Nesse contexto, a capacidade do Reino Unido de influenciar decisões estratégicas na aliança está diminuindo e a confiança nas suas contribuições para a segurança global se torna cada vez mais incerta. Além disso, o enfraquecimento do Reino Unido também pode desencadear uma reavaliação do papel da OTAN
no cenário geopolítico atual. A aliança tem sido um pilar da política de segurança do Ocidente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o desafio da modernização e da adaptação a novas ameaças, como a cibernética e a guerra híbrida, coloca em dúvida sua capacidade de manter a relevância diante de mudanças globais tão rápidas. A falta de coesão interna, exacerbada pela diminuição das capacidades militares de potências-chave como o Reino Unido, pode levar a um enfraquecimento da dissuasão e da eficácia da OTAN como um bloco unido. Internamente, a crise das Forças Armadas Britânicas não se limita à desmotivação das tropas, mas também afeta profundamente a percepção da população em relação ao governo. A confiança pública na capacidade dos líderes de priorizar a segurança nacional está em declínio, agravada pelo contraste gritante entre a falta de investimento em infraestrutura militar e os elevados gastos destinados a operações no exterior. A percepção de que recursos estão sendo desviados para atender interesses geopolíticos distantes, enquanto questões internas são negligenciadas, gera um sentimento de alienação entre a população. Essa sensação de abandono, compartilhada por muitos soldados, alimenta críticas contundentes às políticas de defesa do país, tanto por parte do público quanto por membros do parlamento. Além disso, a falta de transparência sobre os benefícios reais das missões militares externas aumenta o descontentamento. Muitas pessoas questionam a lógica de comprometer bilhões de libras em conflitos fora das fronteiras nacionais, enquanto hospitais enfrentam cortes de orçamento, escolas carecem de recursos básicos e infraestruturas civis permanecem desatualizadas. O custo político dessa insatisfação pode ser alto, já que partidos de oposição estão aproveitando a oportunidade para criticar o governo por priorizar agendas externas em detrimento do bem-estar interno. A crise militar, nesse contexto, transforma-se também em uma crise política que ameaça desestabilizar ainda mais o governo. O momento em que o Reino Unido se encontra é particularmente delicado, com o cenário internacional mais imprevisível do que nunca. A instabilidade no leste europeu, o aumento das tensões no Indo-Pacífico e a competição tecnológica com potências emergentes como a China exigem uma força militar robusta e pronta para responder a múltiplas ameaças. No entanto, as condições atuais das Forças Armadas Britânicas estão longe de atender a essas demandas. A contínua degradação de sua capacidade operacional coloca em risco não apenas a segurança nacional, mas também o papel histórico do Reino Unido como um dos principais atores no tabuleiro global. Reverter essa situação exigirá ações abrangentes que vão além do simples aumento de recursos financeiros. Será necessário implementar reformas estruturais profundas, incluindo a modernização de equipamentos, a reestruturação dos processos de treinamento e a valorização dos soldados, tanto em termos de remuneração quanto de condições de trabalho. Além disso, uma revisão estratégica é essencial para redefinir as prioridades do país. Manter um equilíbrio entre o cumprimento de compromissos internacionais e a proteção das fronteiras domésticas será crucial para restaurar a confiança pública e a credibilidade do Reino Unido perante seus aliados. Assim, o Reino Unido encontra-se em um dilema crítico: ou enfrenta de frente os desafios de revitalizar suas forças armadas e reavaliar suas prioridades estratégicas, ou corre o risco de ver sua influência global diminuir, enquanto as bases de sua segurança nacional permanecem fragilizadas. A escolha não é apenas uma questão militar, mas uma decisão que definirá o futuro do país no cenário internacional.